Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de História, aqui comigo, o professor Wagner Pimentel, professor do CETEP. Hoje nós vamos falar da Mesopotâmia e seus povos, ok? Percebam aí que no primeiro slide, a Mesopotâmia estava localizada na região da Ásia. Hoje, o país que nós conhecemos como Irã e Iraque, né? Irã um país, Iraque outro país, era na época essa Mesopotâmia, né? Era essa região. Como vocês vão ver aí no mapa, uma região que tem mares bem próximos, rios, porque uma civilização, toda grande civilização se desenvolveu às margens de grandes rios, certo? E aí nós vamos. O que é a Mesopotâmia? A Mesopotâmia significa terra entre rios, porque seus núcleos populacionais floresceram às margens dos rios Tigre e Eufrates, certo? Outra coisa, todas essas formações de núcleos urbanos se originaram nas planícies do sul, né? E foi ocupada por vários povos, sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. E aí nós vamos para a história política da Mesopotâmia. Primeiro ponto foi que a Mesopotâmia foi dominada primeiramente pelos povos sumérios. O domínio sumério durou de 4.000 anos antes de Cristo até 2.350 anos antes de Cristo. Primeira característica, como vocês veem aí no slide. Primeira, fixa aí. A Mesopotâmia era formada por cidades e estados independentes. O que isso quer dizer, professor Wagner? Que cada cidade era independente. Elas não eram obrigadas a serem submetidas a um estado central. Não existia um estado centralizado formado. Cada cidade tinha sua própria lei, seu próprio regime comercial, cultural, comercial, enfim. Cada cidade tinha suas próprias características, elas não deviam obediência a um Estado centralizado. Nelas, o líder era político e religioso. E foram os povos sumérios que inventaram a escrita cuneiforme. A guerra entre as cidades e estados sumerianas pelo controle do território enfraqueceu essas cidades e estados e, consequentemente, eles ficaram submissos aos acádios, ou seja, foram conquistados pelos acádios. E aí vem o Império Acádio, que durou de 2.350 anos antes de Cristo a 2.100 anos antes de Cristo. O que foi que teve nesse Império Acádio? Foi o primeiro grande estado na Mesopotâmia, foi o primeiro estado centralizado, onde um rei, o imperador, controlava toda a região, toda a população. Não tinha mais essa de cidades e estados independentes. Sargão I foi o fundador do Império Acádio e o grande conquistador. Mas rivalidades internas enfraqueceram o império e os acádios foram conquistados. Professor, o que quer dizer essas rivalidades internas? Conflito entre classes, conflito entre cidades, conflito entre os poderosos, entre a elite mesmo. Essas rivalidades internas, guerras civis, né, geraram esse enfraquecimento do Império Acádio. E eles foram dominados pelos babilônicos. Já ouviu falar? Fogo na Babilônia. Edson Gomes canta, né, ainda. Mas não é a Babilônia que vocês estão pensando, não. O Império Babilônico foi de 1.800 a 1.600 anos antes de Cristo. E o primeiro grande imperador foi o grande, né, o que unificou toda a Mesopotâmia, foi o rei Hammurabi. E Hammurabi ficou responsável por criar o primeiro código de leis escritas na história da humanidade, que é o Código de Hammurabi, né, a famosa lei Talião, olho por olho, dente por dente. Se você furasse o olho de alguém, seu olho seria furado. Se você, em uma briga, arrancasse o dedo de uma pessoa, seu dedo seria cortado. Um braço, seu braço seria cortado. Se você matasse alguém, você seria morto. Se você fosse um arquiteto, construísse uma casa e a casa caísse e matasse toda a família, a sua família seria morta do mesmo jeito. Então,
não há mais espaço para esse tipo de atrocidades, né? Esse Código de Hammurabi é o que hoje nós conhecemos como bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom não é bandido bom. Temos que ter direitos humanos para todos os homens, não importa o crime que cometeu. Vivemos numa civilização, esse tipo de lei, eu sou contra. A violência só gera violência, né? Enfim, para não alongar muito, a Babilônia foi um grande centro comercial. E o que aconteceu com a Babilônia? Com a morte de Hammurabi e as ondas migratórias, ou seja, povos chegando cada vez mais no Império Babilônico, houve um declínio do Império em 1590 em 1590 anos antes de Cristo, no ano de 1590 antes de Cristo, e teve a conquista da Síria. Os assírios dominaram o povo babilônico, ok? E aí os assírios? Os assírios foi um império guerreiro. Pense num povo virado no raio, como diz o povo da roça. Que eu digo para você, povo da roça, porque eu tenho orgulho de vir da roça. Meu pai veio da roça, da terra mesmo, mas como vocês queiram chamar, a gente chama de zona rural. Como diz o povo lá da zona rural, onde meu pai veio, esse povo assírio era um povo virado num raio. Sabe o que é virado num raio? Era um povo guerreiro, era violento, eles eram muito conhecidos pela violência contra povos dominados, né? Eles foram o primeiro exército organizado da história, e neles também tinha muito comércio e agricultura. Foi um império que foi de 1300 a 612 a.C., né? E o principal rei dele, o auge, foi o rei Assurbanipal, que governou de 668 a.C. a 626 a.C., ok? Uma coalizão dos povos medos e caldeus conquistaram os assírios, né? Acabaram sendo derrotados pelos povos caldeus. E aí vem o segundo império babilônico. O rei Nabucodonosor foi o auge do império. Foi um período que foi de 612 a.C. a 539 a.C. Estendeu as conquistas até a Palestina e o Egito, escravizou o povo hebreu, o famoso cativeiro da Babilônia. Tem essa passagem histórica na Bíblia, vocês podem ler lá, né, no Velho Testamento. Também construiu as obras públicas, os jardins suspensos e a famosa Torre de Babel. Pesquise sobre a Torre de Babel, certo? Depois me digam o que foi que vocês encontraram. Pode mandar pelo e-mail que eu já passei para vocês, ok? Que vai ficar na descrição do vídeo. Com a morte de Nabucodonosor, houve o declínio do império e os persas conquistaram em 539 a.C. a região da Mesopotâmia. E aí nesse slide vocês podem ver uma ilustração de Martin van Renschack, do século XVI, Jardim Suspenso da Babilônia. É como ele imaginava que era o Jardim Suspenso. Claro que não é bem exatamente como está aí na tela, para vocês verem. Mas a imaginação do artista, certo? Claro que ele fez isso baseado em documentos, pergaminhos históricos, né? Historiadores estudaram para que nós possamos saber o que eu estou contando hoje para vocês, né? A economia da Mesopotâmia. Então, desenvolveu duas atividades econômicas importantes na Mesopotâmia: a agricultura de regádio e o comércio. Os tributos eram pagos na forma de trabalho e garantiu a construção de obras públicas, como diques, reservatórios e canais de irrigação. Gente, como vocês viram aí, milhares de anos antes de Cristo nascer, esses povos tinham um sistema de irrigação que garantiram a sobrevivência e a vida deles. Garantiram riqueza por milênios, séculos. E aí eu fico me perguntando, pensem bem, por que até hoje aqui no nosso bom e velho Nordeste, aqui na Bahia, aqui perto, ainda tem pessoas que precisam sair de suas terras por falta de água? Precisam ir para São Paulo, precisam ir para o Rio de Janeiro, precisam sair do interior para vir para Salvador, e para vir para Lagoinhas, uma região que chove um pouquinho mais. Por quê? Será que é necessário isso, gente? Essa região da Mesopotâmia é uma região desértica. Tem uma predominância de desertos.
Se planta tomate no deserto em Israel hoje. Como é que a gente não consegue irrigar o nosso sertão nordestino? Por quê, gente? Pense bem, depois vocês me respondam sobre isso. Certo? É para a gente pensar sobre isso, ok? Então, aí vem. A sociedade mesopotâmica tinha uma rígida divisão. As camadas privilegiadas, a nobreza, os guerreiros, sacerdotes e os funcionários do Estado. E as camadas baixas, os camponeses, os trabalhadores e os escravos. As características culturais. Eles desenvolveram a escrita cuneiforme, né? A religião era politeísta, acreditava em vários deuses, monoteísta em um deus, vários deuses. Então, a religião politeísta acreditava em vários deuses. Eles construíram grandes templos, os zigurates, e desenvolveram a astronomia e a matemática, ok? Então, assim, eu fico aqui com vocês nessa parte. Encerro o vídeo e digo para vocês, estudem, se aprofundem. Qualquer dúvida, mandem para mim por e-mail, que eu respondo, você já sabe, né? Ou mande para os seus líderes de classe no grupo de WhatsApp, ok? Um forte abraço, um grande beijo para vocês e bons estudos!